Fala, meu povo! Tem dia que você quer matar as pessoas que trabalham com você. Tem dia que as pessoas da sua família você não aguenta mais viver com elas, conviver com elas. E aí a gente precisa pensar assim: o que que a Bíblia diz sobre isso? Né? O que que a Bíblia ensina sobre a gente cuidar das nossas emoções? Eu quero te ajudar nesse vídeo a você ter um panorama geral. Tipo assim, cara, eu quero te convidar a refletir. Eu quero te desafiar a ser uma nova pessoa. A enxergar situações com outra perspectiva. Eu sei que às vezes dá vontade de matar as pessoas, eu também tenho essa vontade, eu sou ser humano. E eu tenho certeza que você também tem. Mas a gente não vai fazer isso primeiro porque o Senhor é quem domina as nossas emoções e nós vamos ser controlados em nome de Jesus. Então, o texto que eu quero falar com vocês é um texto que as pessoas falam muito quando a gente vai falar sobre ficar com raiva de alguém. E esse texto está em Efésios 4, no versículo 26, e eu vou ler aqui para vocês. E o texto está falando assim, Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Cara, Paulo está querendo ensinar uma coisa aqui para a gente. Paulo está falando que as emoções humanas fazem parte da vida humana. Então, ele está dizendo aqui, ó, quando vocês ficarem irados, uai, quer dizer que eu posso ficar irado, eu posso ficar nervoso, eu posso ficar estressado e eu não vou estar pecando? É isso que eu quero te explicar aqui nesse vídeo, porque não é sobre sentir a emoção. Não é sobre eu ficar nervoso. O problema é quanto que essas emoções dominam a minha vida. Quanto que isso manda em mim. Quanto que isso fala sobre quem eu sou. Quanto isso conta para as pessoas quem eu sou. O quanto o Senhor tem transformado a minha vida ou não. Né? Mas a gente pode observar algumas coisas. Né? A Bíblia vai mostrar que as emoções vão influenciar nossos pensamentos, nossas decisões, nossos relacionamentos e a nossa saúde. Tudo isso vai caminhar junto. Tudo isso vai mostrar e nos moldar quanto pessoas. E aí, por isso que a gente precisa ter cuidado com o nosso coração. Por isso que a gente precisa guardar o nosso coração e é difícil demais. Mas assim, a gente vive uma geração que está emocionalmente sobrecarregada. A gente falou no último vídeo, né, sobre como que a fé nos ajuda a lidar com a ansiedade. Está até aparecendo aqui no card. Cara, é muito importante isso. Mas a gente vê adolescente, já criança com ansiedade. Aí você fala assim, meu Deus, isso é pecado. Vai ver esse vídeo aqui, gente, está no card. Mas, olha só, isso é um reflexo do pecado. Assim, a gente vive uma vida tão corrida que a gente coloca tanta pressão nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, e nós adultos, a gente tem tanta pressão para resolver as coisas, e a gente tem que resolver mesmo, mas essa pressão vai nos sobrecarregando, 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 e a gente vai começando a ficar mais estressado, a gente vai começando a não saber lidar tão bem com as coisas, e aí a gente vai ter pressão no trabalho, vamos ter pressão de expectativas, vamos ter pressão nas redes sociais, vamos ter pressão em conflitos nos relacionamentos, em conflitos familiares, em conflitos em todos os lugares. E tudo isso vai deixar a gente meio doido. E a gente fica com as nossas emoções meio desequilibradas. Né? A gente não consegue administrar e aí vai começar a controlar as nossas atitudes. Como que a gente responde a alguém? Como que a gente trabalha durante as situações? Como que a gente resolve as situações no serviço? Como que a gente resolve as situações na igreja, na nossa família, na nossa casa? Tudo isso. Por quê? A forma que a gente resolve as situações diz muito sobre quem nós somos. Sobre como a gente faz as coisas. E aí já tá assim, Léo, faz sentido, cara. E aí, cara, tem um negócio. A Bíblia nos chama a viver uma vida com uma sabedoria emocional. E aí, essa parte aperta. Aperta porque a gente não consegue cuidar da nossa vida emocional direito. E aí você deve estar me perguntando assim, tá, mas como que as emoções impactam a minha saúde física e mental? Como? E aí, eu vou ler um texto com você, que está em Provérbios 17. E aí, assim, eu quero que você abra o seu coração nesse vídeo aqui. Você consegue? Primeiro que não sai, não. Porque eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar a se relacionar melhor com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com seu marido. Eu acho que esse vídeo aqui vai transformar a sua vida. Acho não, tenho certeza disso. Não porque eu estou falando, mas porque o Senhor vai falar. E Ele tem falado através da palavra dele.
Provérbios 17, 22. Fala assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Você já andou com alguém que só fica deprimido? Com alguém que só dá para baixo? Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Que o coração alegre é como se fosse um remédio. Que uma pessoa que vive em paz, uma pessoa que está tranquila, é como se fosse remédio. Isso mostra que gera. Gente, minha esposa está ali no quarto que eu estou gravando. Quando ela vê esse vídeo, ela vai falar assim: amor, eu te falo isso todos os dias. Mas emoções positivas, emoções alegres, podem sim, elas vão gerar sim bem-estar. Elas vão gerar. Por outro lado, tristeza profunda, ira constante, amargura, isso tudo pode enfraquecer o nosso corpo. Gente, eu tenho certeza que você conhece alguém que você olha para a pessoa assim, cara, parece que a pessoa vai desmontar. Parece que a pessoa não aguenta nem viver. Ela não aguenta nem respirar. Mas é uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não tem felicidade na vida nenhuma. Uma pessoa que não gosta de sair do quarto, uma pessoa que só fica na cama, uma pessoa fica fraca, a pessoa fica, sabe, fica doida, cara. Fica doida. Tem gente que tá doido. Isso aí coloca a mão nas minhas palavras aqui. É doido já. Tem quase povo passando com moto alta aqui no meio da noite, eu gravando aqui. Mas, cara, tem gente que começa a ficar doido. Mas eu vou te explicar por quê. Espírito, a mente, o corpo, conectados. Se a nossa mente está bem, nosso corpo está bem. Se a nossa mente está mal, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, assim, o estado do coração, ele influencia a saúde de toda a vida. Tá? Tem gente que fica tão preso que não consegue. Não consegue. Né? Então, assim, e agora, esse aqui é a chave, tá? Como as emoções afetam os nossos relacionamentos. Eu tenho certeza que talvez você até clicou nesse vídeo para ouvir essa resposta. E eu quero falar Provérbios 15, 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Tem aquela música, né? A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Tudo isso reflete no nosso comportamento. Tudo isso reflete na nossa forma de viver. Tudo isso reflete em quem nós somos. E isso, cara, tá super conectado com os nossos relacionamentos. Cara, como que eu... Porque assim, se eu tenho um coração alegre, grato, isso tudo vai reverberar em quê? Paciência, alegria, compreensão, empatia, domínio próprio, tudo isso. E aí é interessante você ler lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Não vamos falar isso agora não. Vamos chegar lá. Mas olha só, mas como o nosso coração está dominado por ira, ressentimento, desconfiança, cara, a gente só arruma relação assim. Você vai me falar, Léo, é dedo podre. Eu vou te falar que é você sendo amargurado, sendo nervoso, estressado, ressentido, não consegue perdoar ninguém, não consegue viver. Gente, esse cara da moto, o Espírito Santo tem que me fazer perdoar ele. Mas, gente, olha só, porque as emoções descoordenadas, elas vão gerar relacionamentos quebrados. Se você é uma pessoa amargurada, você vai atrair gente amargurada para a sua vida, sim. Gente, não tem condições. Você já viu alguém alegre que é casado com a pessoa? Ó, das duas, alguém que é muito alegre, casado com uma pessoa muito rancorosa, ou ele finge para você porque você não está dentro da casa dela, ou a pessoa não quebrou ela ainda. E eu vou te falar que 99 dos casos, ela só finge que ela é alegre. Porque é um momento de escape. É um momento de escape. Não tem como você ser feliz vivendo com alguém que é depressivo. E aqui não estou falando de depressivo no sentido da doença depressão, que é sim muito difícil de lidar e precisa ser lidado com o médico mesmo.
Estou falando de alguém que está sempre para baixo, está sempre ressentido, está sempre desconfiado, está sempre, ninguém me ama, ninguém me quer. Não tem como. Não, talvez esteja acontecendo na sua casa. E é esse o momento que você vai ter de pegar a Bíblia e começar a orar com essa pessoa. Fazer um culto no lar, levar um GC para sua casa, vai começar a levar sua família para a igreja. Não porque a igreja vai salvar, mas porque essa pessoa precisa ter relacionamentos saudáveis. Se a igreja que você está te fazendo mal, sai dela. Sai dela, porque eu tenho uma tese, gente, que é o seguinte, né? Tem gente que fala assim, eu não posso sair da igreja por causa de gente. Eu não estou nela por causa de gente. Então, se você não está por causa de gente, você sai mesmo. Porque se você está por Jesus, você procura Jesus em outro lugar. Porque nesse lugar ele não está. Nesse inferno que você está vivendo, está destruindo a sua casa, você precisa ter relações saudáveis, relações saudáveis. Se não está sendo saudável onde você está, você sai. É fácil. Estou te dando aqui, ó. Estou te dando a moral aqui. Estou te falando a verdade. Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas é para você ficar preso nessas relações tóxicas. Onde você está? Mas sai. Porque se for para o bem da sua família, você sai. E aí você, se você for a pessoa ruim, tá? De olho, rapaz. E aí a gente começa. Como podemos controlar ou organizar as nossas emoções? E aí eu queria ler Colossenses 3:12 com você. E aí eu vou ler Colossenses 3:12 e tem outro versículo que eu anotei dois, tá? Eu anotei o de Colossenses e eu anotei também o de Gálatas. Mas eu vou ler o de Colossenses. O de Gálatas é o Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. E é onde eu queria chegar. Mas vamos lá. Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vou ler o 13 de bônus. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 14, gente, meu Deus do céu. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Cara, eu ia ler o Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Só é possível viver isso aqui quando a gente está próximo do Senhor. Só é possível viver isso aqui quando a gente caminha com o Senhor. Aí você fala, por quê? Porque isso é fruto do Espírito Santo na sua vida. Isso é fruto do Espírito Santo te transformando. Porque, cara, eu não estou falando que ser uma boa pessoa só é possível para o crente. Porque você vê gente aí fora que é bom pai, é boa mãe, tá? Consegue. Tem tudo isso, tá? Mas agora, uma transformação completa de caráter só é possível para aquele que tem o Espírito Santo, porque é fruto do Espírito. Então, compaixão, bondade, humildade, mansidão, domínio próprio, tudo isso são coisas que vão nos revestir contra tudo isso que está aí fora. E aí a gente vai começar a ser pessoas que conseguem controlar as nossas emoções. Você não vai deixar de ficar nervoso, você não vai deixar... Às vezes é bom reclamar, porque você desabafa. Às vezes a gente precisa desabafar, a gente precisa ter pessoas que a gente confia, pessoas que a gente ama. Não estou falando para descontar nela, tá? Tô de olho. Não é para descontar, não. Mas é pessoas para a gente desabafar, para falar, cara, não senta aí, você precisa ouvir o que eu estou passando lá no serviço. Cara. Não, olha isso. Gente, não é possível que está acontecendo isso. Você precisa disso. Pode guardar as coisas para você. Se você não tem essa pessoa, com certeza procura seu pastor. Procura um psicólogo. Alguém que você contar as coisas, gente. Mas não fica sem contar, não. Não deixa de abrir seu coração, não. Que depois você está aí, amargurado, nervoso, e não sabe por que é. Aí fica, não sei o que está acontecendo. Sabe-se. Sabe. Principalmente se você viu esse vídeo aqui, você já descobriu. Inclusive, se inscreve aí. Curte o vídeo, comenta uma situação sua. Mas, cara, realmente, para mim é difícil lidar com isso. Não, comenta aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, assim, coisas importantes que você vai fazer a partir de agora que você está vendo esse vídeo. E eu quero, como eu disse no vídeo sobre ansiedade, não é amanhã, não, que vai resolver. Não é semana que vem, não. Você precisa ter constância nisso aqui, cara. Você pensa só, um atleta profissional, o cara tá voando. Ele tem uma lesão, fica um mês fora. O cara, às vezes, perde a temporada inteira, porque ele não consegue recuperar, porque ele perdeu a constância. Então, assim, isso aqui é constância. Controlar as emoções é constância. Se você deixar de ser constante, você descontrola tudo. Não fica pensando que você, agora que eu controlei. Não. É constância.
E vai chegar lá. Mas vamos lá. Vida de oração, autoconhecimento. Precisa se conhecer situações que vão te colocar nessas situações. Situações que vão te colocar em lugares de estresse, de raiva, de ira, coisas que te desanimam, assuntos que te desanimam, isso tem também. Evita. Evita. Roda de gente. Se tem gente fazendo mal, já falei que sai da igreja, corta da sua vida também. Pode ser da sua família. Ah, é meu tio, é meu primo, corta. Tá fazendo mal, corta. Porque é melhor do que você destruir a sua casa. Seu filho, sua filha, seus pais, corta. Seu marido, sua esposa, corta. Senão, você não vai conseguir lutar pela sua casa. Seus filhos, sua esposa, seu marido. Você não vai conseguir lutar por eles. Se tem gente de fora, que é familiar, parente, cuidado. Porque às vezes eles estão destruindo a sua casa. Quem você tem que lutar é sua família. Pai, mãe, marido, esposa, filho e filha. Depois que você casa, é marido, filho. Marido, esposa, filho e filha, gente. É o primeiro que você tem que lutar para manter. Os agregados, se eles estiverem tentando destruir essa fortaleza, pai, mãe, filhos, cuidado. Essa fortaleza que é a sua casa é sua responsabilidade. Não só para você, homem. Filho, filha que está me assistindo aqui. Para vocês também. Mulher, para você também. É uma responsabilidade da casa. A mulher sábia edifica a sua casa. O homem é um sacerdote no lar. Tudo isso. Responsabilidade nossa. Quem a gente vai precisar lutar? Quem eu luto pela minha esposa, gente. Não tenho filhos ainda. Mas eu luto pela minha esposa. Eu luto pela minha casa. Se os de fora querem derrubar essa fortaleza, vai ter problema. Vai ter problema. Está fora. Está fora da minha vida. É assim que você precisa pensar. As emoções fazem parte da nossa vida. Mas a gente é chamado para viver em um equilíbrio. É chamado para a gente crescer espiritualmente. Para a gente sair do leitinho. Para a gente sair e para a gente aprender a lidar melhor com a raiva, com a tristeza, com o medo, com as frustrações. Isso vai vir, cara. Você cria expectativa. Não acontece. Você não vai ficar frustrado? Vai! A gente precisa saber lidar com isso. Você tem uma situação, você tem medo. Vai ter medo. Sendo crente ou não sendo crente. Como que você vai lidar com isso? Vai vir uma situação, vai te deixar triste. Vai, ué. Você está achando que você é Superman agora? Peraí, não. Falei Superman aqui, não lembrei que o Superman também fica triste. Você está entendendo? Tenho certeza que você está. O que a gente precisa fazer no meio de tudo isso é confiar no Senhor, que o mais Ele fará.